Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do programa Linhas do Conhecimento, que transforma Curitiba em uma imensa sala de aula. Hoje nós vamos viajar virtualmente por mais um espaço da nossa cidade. Mas antes, nada melhor do que a gente retomar aqueles cuidados diários, não é mesmo? Afinal de contas, a pandemia ainda não acabou. Passe álcool gel constantemente em suas mãos, certo? Vamos lá? Bom, hoje a gente vai conhecer o Largo Baden-Powell, mas para a gente entender um pouquinho sobre a homenagem que esse largo faz, é necessário a gente conhecer a história de um movimento. Movimento, professora? Como assim, um movimento corporal? Não. Presta atenção nessas palavras-chave aqui. Elas são dicas, pistas que vão fazer a gente descobrir que movimento é esse. Bom, este movimento ele está relacionado aos jovens. Jovens esses que são protagonistas na construção de um mundo melhor. Lá você vai perceber que você pode encontrar sênior, pioneiro, lobinho. Tem uma pessoa que foi de suma importância para esse movimento, que é o Robert Baden-Powell. E aí, ele tem o objetivo de educar os jovens para a vida. Já sabe que movimento é esse? Ainda não? Olha essa imagem aqui. Você já teve a oportunidade de assistir o filme Up, Altas Aventuras? Esse personagem participa desse movimento. Bom, se você está pensando que é o movimento escoteiro, muito bem, é sobre ele e o Largo Baden-Powell que nós vamos conversar e aprender um pouquinho na aula de hoje, certo? Este é um movimento de caráter educacional, voluntário e sem fins lucrativos, onde os jovens têm a oportunidade de se desenvolverem socialmente. Por meio da preocupação com o meio ambiente e o convívio social, eles são engajados a construir um mundo melhor, mais justo e mais fraterno. Bom, se chama movimento porque ele está acompanhando a constante transformação da sociedade, sem deixar o caráter educacional de lado. Afinal de contas, o jovem de hoje não é o mesmo jovem de 30 anos atrás, não é mesmo? Pensando global e agindo local, eles acreditam que sim, as pequenas e boas ações podem fazer toda a diferença. E eu concordo plenamente. Você faz a diferença. Você consegue construir um mundo melhor com as suas pequenas atitudes. Seja na comunidade que você vive, com a sua família, seus colegas de estudo. Pense nisso. Pratique boas ações. Mas vamos conversar um pouco sobre o movimento. Se você ingressar no movimento escoteiro, você vai perceber que ele é dividido por ramos. Estes ramos variam de acordo com a sua faixa etária, com a sua idade. E os ensinamentos que eles passam para esses jovens são pautados em 6 áreas. Áreas que são essas aqui, ó, áreas de desenvolvimento. O que desenvolve nos trabalhos e atividades realizados com os jovens? Desenvolve a área física, social, de caráter, intelectual, espiritual e afetivo. Todas elas tendo como base a característica individual de cada jovem, de cada participante. Afinal de contas, o meu modo de aprender e o meu desenvolvimento é diferente do meu colega. E eles levam isso em consideração para trabalhar com os jovens essas áreas aqui. Mas vamos falar então daqueles ramos. Então, se você quer participar do ramo do movimento escoteiro, você vai ser colocado em um determinado ramo por conta da sua idade. A gente inicia com este primeiro ramo aqui, ó, que é o ramo lobinho. Já ouviu falar? Este ramo possui participantes de 6 anos e meio até 10 anos e 11 meses. E juntos eles realizam diversas atividades, como jogos, brincadeiras, aprendem a importância da prática das boas ações, o convívio social e juntos eles formam a matilha, que são os pequenos grupos que contêm de 4 a 6 lobinhos ou lobinhas, que durante todo o período que eles passam no ramo lobinho, vivenciam juntos essas experiências inesquecíveis, sem contar que constantemente eles estão se desenvolvendo para a vida. Esse é um dos objetivos, é desenvolver o jovem para ele
ser um agente atuante em meio à sociedade que ele vive. E os lobinhos, eles possuem um lema. O lema deles é assim, ó. Temos um lema, a Lei dos Lobinhos, que traz 5 artigos. O lobinho sempre ouve os mais velhos. O lobinho abre os olhos e o ouvido. O lobinho está sempre limpo e alegre. E o lobinho sempre diz a verdade. Olha só que legal. Agora a gente parte para o próximo ramo, que é o ramo escoteiro. Neste ramo, os participantes possuem entre 11 e 14 anos e formam as patrulhas, que são grupos de 5 a 8 participantes que juntos vivenciam diversas experiências, além de aprender a respeitar a natureza, a prática de boas ações, a conviver em grupo. As atividades que são desenvolvidas por eles os encorajam e os desenvolvem a questão do trabalho em equipe, de tomar atitude para que ele possa, digamos assim, ser um líder, não somente dentro do grupo, mas agir como um líder perante a sociedade em que ele vive. E eles realizam diversas atividades, como acampamentos, excursões. Claro que todas elas eles estão acompanhados por um adulto. E o ramo escoteiro também possui um lema, que é o lema Ser Sempre Alerta. E eles sempre estão interessados a conhecer novas tecnologias, explorar novos espaços. Mas não para por aí, continua, tem mais ramos. O próximo é o ramo sênior. Aqui nós temos participantes entre 15 e 17 anos. E as atividades desenvolvidas desafiam e os encorajam a superar as dificuldades. Então, eles sempre estão apoiando o outro para superar as dificuldades, para conseguir vencer os desafios propostos. Eles adoram conhecer novas tecnologias, acampar diversos dias fora de casa, fazer trilhas, aprender novas habilidades. E eles também estão sempre alerta a tudo que acontece ao redor. Juntos, eles vivenciam todas as experiências durante o tempo que eles permanecem no ramo sênior, se apoiando, se encorajando. É muito legal a gente perceber o desenvolvimento dos jovens perante a esse movimento educacional. E por fim, a gente tem aqui o ramo pioneiro. Ali, os participantes possuem idades entre 18 até 21 anos incompletos. E aí, eles formam o clã, que é o grupo onde eles se apoiam para desenvolver as atividades propostas. Já nessa fase, o que acaba unindo eles é o interesse em comum, porque eles já estão vivenciando a questão da vida adulta, de ser um agente pertencente e participante em meio à comunidade que ele vive, não é mesmo? Nessa faixa etária também eles estão pensando na questão do futuro profissional, de prestar vestibular, então esses interesses acabam sempre unindo eles. Pensando que as atividades desenvolvidas já não são mais algo simbólico ou imaginário, eles participam de diversas atividades comunitárias e voluntárias, agindo assim como esse agente participante em meio à comunidade. E aí, prestes a completar 21 anos, é chegada a hora de partir, de se despedir. Ele deixa o movimento como um jovem pertencente, ao movimento escoteiro. Mas isso não significa que ele tem que deixar tudo de lado, não. Ele pode continuar no movimento, mas agora como um voluntário. Seja ele atuando com os outros jovens, ou até mesmo como um dirigente, atuando nas questões administrativas do movimento escoteiro. Eu fui conversar com o Newton, que está no movimento há mais de 20 anos, para que ele pudesse nos contar um pouquinho, de acordo com a perspectiva dele, sobre este movimento. Então eu vou colocar aí o vídeo para vocês assistirem dessa nossa entrevista-conversa. Pessoal, então hoje a gente está aqui na sede do Grupo Escoteiro Takashi Maru, juntamente com o Newton, que é o dirigente do movimento escoteiro no estado do Paraná. Primeiramente, queria te agradecer, Newton, por ter aceitado o nosso convite e participar da nossa aula de hoje. Afinal de contas, nada melhor do que alguém que vivencia o movimento para estar conversando um pouquinho sobre a gente. Então conta para os nossos estudantes um pouquinho sobre o movimento.
Quais são seus ideais, seus objetivos? Bom dia, Adriele. Satisfação estar conversando com vocês, ter essa oportunidade. O movimento escoteiro, Adriele, ele foi fundado, né, em 1907. Um inglês, né, um britânico, né, Robert Smith Baden-Powell, BP para nós, conhecemos BP, né, as siglas, né, em que na época na Inglaterra, né, se passavam situações, né, com os jovens que eram muito parecidos até o que acontece hoje. Muitas vezes por muita falta do que fazer, muito mais fora da escola, né, vamos colocar assim, né, havia alguns problemas que aconteciam nas cidades, né. E veja como o Baden-Powell já era bem além do seu tempo, né? Olha, então até hoje, né, mais de 100 anos, né, nós já comemoramos, né, e está espalhado pelo Brasil inteiro e pelo mundo, né? E aqui no Brasil também, lá para os anos 40, perto de 50, chegou aqui ao Brasil, né? E se espalhou muito rápido, né? Chegou pelo Rio de Janeiro ali, depois foi espalhando, né? E chegou aqui até o estado do Paraná. Então nós aqui no Paraná, né, nós atendemos com 120 grupos escoteiros no Paraná, aproximadamente, né? E aqui em Curitiba e região, né, temos 30 grupos escoteiros. Então, quer dizer, você tem a chance de conhecer um grupo muito perto da sua casa, com certeza. Olha só que bacana. E ele é dividido em 3 modalidades, certo? Isso. A básica, a e mais. Qual seria a diferença entre elas? As diferenças são bem simples, né? A básica é onde nós estamos hoje, é um exemplo, né? O grupo escoteiro Takashi Maru aqui. Nós estamos na Terra, né? Então nós somos os escoteiros que vivenciamos o meio ambiente da Terra, né? Do ar, está se falando, né? O que se explora também é a questão do ar, né? Então nós temos muitas parcerias com bases aéreas, tal, né? Nas cidades. E o escoteiro que tem a linha que trabalha, né, no seu programa, né, a parte com coisas que tem a ver com o ar, né. E temos do mar, como também está falando, né, principalmente em cidades ribeirinhas e tal, até tem em Curitiba também, por incrível que pareça, grandes parques que tem, lagos, né, então a gente tem uma exploração aqui também do mar, onde se faz atividades no mar, né, então com barcos, né, com vela, né, uma atividade bem bacana também. Então são 3 opções que nós temos para os jovens, né? Que bacana. E se um jovem quer ingressar em um grupo escoteiro? Existe um processo? Como é que funciona isso? Ele é dividido por ramos, né? De acordo com a faixa etária. Isso. Como que funciona? Olha, é muito simples, né? Você deve ter visto já em praças, deve ter visto aí, né, na comunidade, na cidade, né? Jovens desde pequenininho, né, que nós chamamos de lobinhos, né? A partir de 6 anos e meio você consegue fazer uma ingressão num grupo escoteiro, fazendo uma ficha muito simples. Você vai lá, se identifica, tá? É a família que participa do movimento, os pais é que vão levar o jovem lá, né? E faz uma ficha e vai ser explicado, né, lá como é que funciona. Então de 6,5 a 10 anos, 10,5 são os lobinhos, né? Depois de lobinho você vai ser escoteiro, vai passar para escoteiro, lá com 11 anos a 14 anos e meio ali, você vai ser escoteiro. Atividades específicas para essa idade. Vai aprender a acampar, vai aprender a fazer fogueira, vai aprender a sobreviver, vai ter bastantes atividades. Depois de 14 anos e meio, ali, 15, né, a 17 anos e meio são, né, os sêniors e guias, tá? São os adolescentes, tá, que já vão fazer atividade própria para essa faixa etária. E depois chegamos ao final do nosso projeto educativo, né, que vai de 17 anos e meio a 21 anos. Todos esses estão, que chama Clã Pioneiro, daí, né, vão ser pioneiros. E daí, então, dos 6,5 aos 21 anos, tá, você é membro juvenil do movimento. Depois de 21 anos, quando você sai do grupo escoteiro, tá, você vai decidir se você quer, porque o nosso projeto é para melhorar cidadãos, né, no mundo, né? Ou se não, se quiser ajudar também no museu como voluntário, né, adulto, daí você também pode entrar na chefia se quiser. Ah, muito legal. E você comentou que você faz diversas atividades, né? Fazem acampamentos, fogueiras. E nesse período de pandemia, como que vocês conseguiram driblar essa questão, né, do isolamento social, da quarentena? Sim, olha, foi um desafio, né? Todos os grupos, ou a maioria, né, que conseguem, né, se adaptaram, fizeram um programa específico, né? Nós estamos diurnamente, todos os sábados, normalmente no período da tarde, que os grupos se reúnem, né? E nós fizemos um programa assim. Então você imagina, então em vez de você estar, né, praticando pessoalmente, você vai estar aqui com alguém, com todos os cuidados, nós somos tendo os protocolos e tudo mais.
com relação a desenvolvendo a atividade. Né? É claro que daí a pessoa vai repetir lá do outro lado. Né? Nós encontramos algumas gratas surpresas nesse caminho, né? Até agora. Então, por exemplo, né? As famílias se uniram um pouquinho mais, né? Estão se respeitando um pouquinho mais, estão colaborando, o pai, a mãe colabora, tal, né? Dependendo da idade, onde eles estão inseridos, né? Aprenderam também com os jovens algumas atividades bacanas, né? Então agora a família se une mais porque daí o pai e a mãe estão vendo como é que as coisas acontecem, né? E como é que transformam o jovem dentro de casa, né? Isso é muito bacana. Então a gente está tendo bastante, como a gente fala assim, boas surpresas, né? E também, por ser um trabalho trabalhado com os voluntários, né, os pais, né, e estão no grupo, também provocamos também algumas atividades comunitárias, né? Isso ajudou, reforçou bastante, que são os drive-thru de coleta de alimentos, coleta, né, que você já viram aí de lacre de garrafa e tudo mais, tal, para ajudar aí, né, várias pessoas e entidades que também precisam de ajuda, né? Olha só, de tudo a gente consegue tirar, né, alguma coisa boa, que bacana. Outra questão que eu acho que identifica o grupo é o uniforme. Sim. Eu já tive a oportunidade de estar em alguns locais onde estava tendo algum evento dos escoteiros e eles usam um uniforme. E esse uniforme, ele é a nível Brasil, a nível estado, e aqueles distintivos que eles usam na camiseta, qual é o significado? Certo. Bom, o nosso uniforme é muito simples de você identificar, né? Você vai ver que os jovens usam o traje, né, que eles chamam a camisa principalmente, né, azul, esse tem o azul aqui, sabe? E os adultos usam o verde, né? Então isso é padrão no Brasil inteiro, esse traje é usado no Brasil inteiro, é uma opção de traje, tá? Vocês provavelmente vão ver alguns escoteiros também usando o uniforme caqui, né? Nós temos uma diferenciação. O uniforme é o CAC lá oficial, né? Mas pra gente no dia a dia, né, na pegada no grupo escoteiro, tal, temos o traje, a opção de traje. Eu estou hoje com um traje de passeio, que a gente chama, né? Sou com uma jaqueta por cima, sou com um traje de passeio. E o primeiro distintivo que você recebe quando você entra no movimento escoteiro, você vai conhecer as leis escoteiras, vai conhecer a promessa escoteira, né? E vai se identificar. Se você se identificar, você vai ter uma cerimônia especial, que se chama a cerimônia da promessa, e você vai receber esse distintivo aqui, ó. O distintivo da promessa. Esse é o primeiro distintivo que você recebe e vai carregar o resto da vida escoteira tua no teu traje escoteiro. Sempre aqui no bolso do lado esquerdo, né? Você vai receber e vai levar para frente. Então você veja, você já entra no movimento e já recebe um distintivo de cara, né? Que legal. É muito bacana. Depois você vai receber junto, né, um lenço escoteiro, tá? Específico do seu grupo escoteiro. No caso aqui do Takashi Maru, né, tem um lenço deles, né, especial deles, né, que você vai usar desde o lobinho até o pioneiro, né, dos 6 anos e meio até os 21 anos. E temos daí para atividades que a gente chama fora do grupo escoteiro, né, quando você vai se reunir com outro grupo escoteiro ou com os demais grupos escoteiros do teu estado, com atividades regionais, né, aí você usa o lenço do Brasil, que é esse lenço que eu estou usando aqui. Estou usando aqui porque estou representando a direção regional, então eu uso o lenço do Brasil para ficar neutro. Eu represento aqui, nesse momento, todos os grupos escoteiros do Paraná, né? Então, falando resumidamente, né, o lenço, depois eu vou falar mais um pouquinho, mas ele, né, então tem essas duas categorias, né? Então, o lenço do grupo, que você também vai levar o resto da tua vida, você vai receber, junto com o teu distintivo de promessa, e depois você, quando tiver uma atividade regional, maior e grande, né, daí você vai usar o lenço representando o nosso Brasil e o nosso estado do Paraná. É verdade que existe até uma maneira correta de você dobrar e colocar o lenço? Tem. Nós temos, assim, duas variáveis, né, que o pessoal usa hoje, né, que é aprender como eu estou prendendo aqui o lenço. Então ele está todo enrolado, né, ele fica dessa forma, né, se põe o lenço e você põe esse arganel, que nós chamamos de arganel. Esse aqui é um arganel especial, um arganel de Givel, né, que só os chefes usam. Os jovens usam um prendedor de couro, né, com o brasãozinho do seu ramo. Né? O lobinho é um lobinho, né, e depois ele tem a flor de lis, né, que representa o nosso movimento. Essa é uma maneira de prender. Os jovens, a maioria pelo menos, gosta também, né, pegou uma moda e tal, de utilizar a dobradura da amizade. Né? Então tem um nó da amizade que é chamado, que é mais ou menos assim, tá, como eu fiz agora, tá, ele fica preso por trás, ele fica um quadradinho aqui embaixo, daí não tem um arganel, ele fica só preso aqui embaixo.
Então são as duas maneiras aí que o pessoal tem o hábito de utilizar o lenço e prender o lenço, né? Ai, que bacana. Além do lenço ter outras utilidades. Dizem que até antigamente, quando iniciou-se o costume de usar o lenço, ele foi utilizado porque ele servia para, se tivesse alguma machucadura, colocá-lo como uma espécie de atadura. Isso. Olha só, uma tipóia. Que legal, hein, pessoal? Quanta informação, não é mesmo? E agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos jovens estudantes, visto que o movimento ele busca a gente ser um ser transformador, né, para um mundo melhor. Então, o que você pode deixar de mensagem para os estudantes que estão assistindo a nossa aula de hoje? Pessoal, primeiro, eu tenho certeza que vocês estão curiosos, né? O nosso movimento provoca mesmo isso nas atividades. E não são só as atividades que eu comentei aqui. Você tem aquelas principais que muitos de vocês já devem ter ouvido, né? O acampamento, mexer com barraca, com todos os instrumentos que você tem que fazer um acampamento, tem muita coisa que envolve, né? Quando você vai fazer uma jornada, uma caminhada, tudo mais, tem todo um preparo com cordas, muitas vezes com atividades em montanha, atividades, né, em lagos, cachoeiros, lugares lindos. Nós sempre preservamos a natureza e trabalhamos muito com a natureza, né? Então você tem a oportunidade agora, pelo menos se você entrar no site www.escoteirospr.org.br, você vai ver lá onde tem um grupo escoteiro perto da sua casa, tem um mapa lá que você localiza, né, bem certinho. Lá também tem as atividades que nós promovemos, né, no mundo inteiro. Nós estamos no mundo inteiro trabalhando, né, com jovens e tal, e você pode ter essa oportunidade. Venha, converse com seus pais, tal, e venha conhecer um grupo via online, tal, você vai perceber como que você pode participar, né? Você localizando esse grupo, você vai entrar em contato, tal, tem as pessoas que vão dar mais informações, como é que funciona, os seus horários, se houver vaga, tal, os grupos são muito procurados, né? Às vezes tem lista de espera, tal, mas você espera um pouquinho. Os lobinhos, por exemplo, eu sempre dou a dica, né? Não espere chegar a 6 anos e meio. Lá com 6 anos, já vai lá no grupo e já faz a tua ficha, já fica na frente e tal, deixa a tua ficha. Quando chegar perto da idade, eles vão chamar você, vão conversar com você. Você vai poder fazer, nesses 120 grupos escoteiros do Paraná, você pode fazer uma atividade experimental, que a gente chama. A primeira atividade, os pais vão receber informações, né? E o jovem participa de uma atividade experimental, é aquele tira-gosto, né? É um drive, né? Uma experimentação. Ele vai dizer, vocês é que vão dizer para os seus pais e tal, se vocês querem participar do movimento ou não. Tenha certeza que vocês vão fazer grandes amigos pro resto da vida de vocês. Vocês vão conhecer lugares espetaculares e magníficos, né? Muito bacana, tá? E vocês vão ter uma coisa muito no coração de vocês. Vocês vão poder promover o bem, né? Isso que a gente mais tem o objetivo. Então a gente quer formar um cidadão melhor. Não tenha nenhuma vergonha com relação a isso. Você vai ver que tem muita gente que pensa como você. Então venha participar com a gente. Ai, muito obrigada. E agora a gente continua estudando um pouquinho mais lá no estúdio. Milton, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu tenho certeza que os estudantes e professores adoraram conhecer, através da sua fala, dos seus olhos, um pouquinho mais sobre esse movimento. Mas você aí de casa pode estar se perguntando, como é que surgiu esse movimento? Em que país? Quem foi o responsável? Bom, o ano foi 1907, o país Inglaterra, e o fundador foi este homem aqui, ó, o Robert Baden-Powell. Ele, contando com os elementos de camaradagem, iniciativa, coragem e autodisciplina que eram presentes na sua vida militar, bem como as técnicas que seriam úteis no desenvolvimento dos jovens, utilizou tudo isso para criar um novo movimento educacional. Então, a partir desses saberes e habilidades que ele adquiriu durante o período que ele ficou na Índia e na África, em 1899, ele escreveu um livro chamado assim, ó, Ajudas à Exploração Militar, que continham técnicas e informações de como seguir pistas, explorar um novo espaço, técnicas da vida em campo. E olha, este livro foi o maior sucesso entre os jovens ingleses. O sucesso foi tão grande que eles queriam se divertir e aplicar essas técnicas que o Baden-Powell resolveu então adaptá-las para que elas pudessem ser utilizadas nas escolas
britânicas. Com isso, ele utiliza essa técnica para o desenvolvimento dos jovens, reunindo todas essas experiências e atividades ao ar livre. Ele passou, então, a criar este movimento, essa formação dos jovens, que é o escotismo. Mas não para por aí, não. No mesmo ano, o BP resolve, então, realizar o primeiro acampamento escoteiro do mundo na ilha de Bronsey. Lá, em agosto de 1917, ele leva 20 rapazes para passar um período de 8 dias. Foi a forma que ele achou para aplicar todas aquelas técnicas e dicas que continham em seu livro, para que ele pudesse observar se aquilo realmente era efetivo, se os jovens conseguiriam realizar aquelas atividades, aquelas técnicas, e se elas influenciavam no desenvolvimento dos jovens para que pudessem aprender novas habilidades. E claro que este acampamento foi o maior sucesso. O Baden-Powell resolve, então, no ano seguinte, lançar 6 edições do Guia Escotismo para Rapazes, sem ao menos sonhar que ali ele estava fundando o maior movimento educacional de jovens do mundo. Olha só que legal, pessoal. E o movimento começou, então, a se espalhar por toda a parte. Iam surgindo cada vez mais novas associações escoteiras. Percebendo, então, esse grande avanço, né, o BP resolve deixar a sua vida militar de lado e dedicar-se integralmente ao movimento. Começa a viajar por diversos países para orientar a constituição de novas associações. E é isso mesmo, olha só que legal, ele nem imaginava o quão universal, digamos assim, o movimento ia se tornar. Mas e no Brasil? Como é que lá da Inglaterra este movimento veio parar aqui no nosso país? O movimento escoteiro no Brasil teve a sua primeira aparição por conta de uma publicação numa revista no ano de 1909, na revista Ilustração Brasileira. Lá continham fotos do primeiro acampamento realizado pelo BP. Mas, efetivamente, aqui no Brasil surgiu o movimento um ano depois, com a vinda de alguns militares que estavam lá na Inglaterra e puderam vivenciar toda a expansão do movimento. Chegando aqui no Brasil, assim, os primeiros acessórios e uniformes escoteiros. Este grupo, então, logo se organizou para fundar a primeira associação escoteira, chamada Centro de Boys Scouts do Brasil, que tinha sede no Rio de Janeiro. De lá para cá, o movimento ele se expandiu, foi o maior sucesso e está disponível em todo o território nacional. Diversas associações independentes surgiram na época, então tinha associação independente no Paraná, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Foi então que surgiu a UEB, a União dos Escoteiros do Brasil, em 4 de novembro de 1924. Aqui também trago para vocês observarem este quadro aqui que conta alguns dados do movimento escoteiro no Brasil. Esses dados são de 2019. Então, no Brasil, em 2019, haviam cerca de 111.953 escoteiros, todos espalhados por esse Brasilzão. Aqui do lado também eles separaram a quantidade de escoteiros em cada ramo. Então, quantos escoteiros eu tenho no ramo lobinho, no ramo escoteiro, no ramo sênior, no ramo pioneiro. Embaixo, nós temos aqui outros dados. Esse primeiro é a evolução da criação das unidades no Brasil. Então, em 2016, haviam 102 unidades. Já em 2019, esse número saltou para 132 unidades. E do ladinho, nós temos ali o crescimento da presença do movimento no Brasil, que em 2016 estava presente em 611 cidades e em 2019 em 745 cidades. Então, não é à toa que este movimento é um sucesso e que muitos jovens gostam de participar, né? Porque ele educa para a vida, ele desenvolve os jovens, ele encoraja esses jovens. Mas agora eu quero que você preste atenção nessa imagem aqui. Eu tenho diversas personalidades, diversos famosos dos mais variados locais. Então nós temos ali o curitibano Dalton Trevisan, né? A Rainha Elizabeth da Inglaterra, o músico Paul McCartney,
o jogador David Beckham, nós temos o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a cantora Madonna. O que será que essas diferentes pessoas têm em comum? Você sabia que todas elas participaram do movimento escoteiro? Isso mesmo. E tem outra curiosidade. A música é muito presente no movimento escoteiro. Eles adoram e está constantemente ligado às suas atividades. O BP, o Baden-Powell, inclusive, adorava música. Ele tocava piano e até mesmo cantava. Em 1920, ele compôs uma das músicas mais famosas do movimento, que é conhecida mundialmente. Dizem que quando ele compôs essa música, ele não a escreveu em nenhuma língua específica. Não está em português, em inglês, em francês. Porque ele queria que fosse uma música que todo mundo pudesse cantar. E eu te adianto que eu achei incrível essa música. Ela é animada e eu já aprendi a cantar. Eu trouxe um trechinho de uma versão para vocês ouvirem. Prestem atenção. E aí, gostaram? Ela é animada, né? Você conseguiu já aprender a cantar essa música? Ela não é a única, há diversas outras canções, tanto folclóricas espalhadas pelo mundo, como canções populares internacionais e até mesmo locais. Além daquelas canções que são tradicionais, e um exemplo disso é a canção da despedida, utilizada quando o escoteiro, troca de ramo, e também aquelas canções que são inéditas, que elas surgem à medida que o movimento vai acontecendo. Muito legal, né? Mas voltando a falar mais um pouquinho do movimento, ele é um movimento de educação não formal, como a gente viu, cuja proposta educativa está voltada a educar o jovem para a vida, para ser um agente pertencente e participante em sua sociedade, né? Para ser decidido, para ser confiante, para ser engajado nas causas. Então, tudo isso eles trabalham. E a gente consegue perceber muito a presença das ODS. Vocês já devem ter ouvido falar e conhecem que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, as ODS estão presentes nas atividades desenvolvidas por eles. Por exemplo, quando eles utilizam a lei dos escoteiros, que é o escoteiro limpo de corpo e alma, na verdade, eles estão trabalhando em questões de saúde e bem-estar, que é a ODS número 3. Quando eles trabalham a questão da diversidade, do respeito aos próximos, eles estão trabalhando a questão da redução da desigualdade, a ODS número 10. Ou até mesmo quando eles promovem a cultura de paz e não violência, eles também estão trabalhando uma ODS, que é a 16. Ou seja, as ODS estão diretamente ligadas ao movimento e às atividades desenvolvidas por eles. Mas, e aqui na nossa cidade, Curitiba? Será que há presença do movimento? Será que a gente tem bastante escoteiro? Vou te falar que sim, a gente tem muito e é bem presente o movimento na nossa cidade. Inclusive, o Paraná é considerado o terceiro maior estado do Brasil em número de participantes de escoteiro. Ele foi fundado aqui no nosso estado no ano de 1915 pelos irmãos Henrique e Júlio Estrela Moreira. O movimento ele é tão intenso aqui na nossa cidade que em 2007 foi criada uma lei que institucionou o dia 23 de abril como o Dia Municipal do Escotismo aqui na nossa cidade. Olha só que legal, 23 de abril, o Dia do Escoteiro. Além disso, a gente tem um espaço que homenageia esse movimento, que é o que eu comentei com vocês lá no início da aula, o Largo Baden-Powell. Já teve a oportunidade de passar por esse largo? Ele fica localizado lá no bairro Rebouças e também é conhecido como Praça do Escotismo. Eu trouxe um videozinho para vocês conhecerem um pouquinho mais desse espaço da nossa cidade.
Vamos assistir? Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento levará você até um largo Baden-Powell. Inaugurado em 1969 e reinaugurado em 2008 após uma revitalização, o Largo Baden-Powell, também conhecido como Praça do Escoteiro, está localizado na Avenida 7 de Setembro, no bairro Rebouças, e presta uma homenagem ao movimento escoteiro. Com cerca de 942 metros quadrados, o Largo Baden-Powell leva o nome do fundador do escotismo, Robert Stephenson Smith Baden-Powell, nascido em Londres, na Inglaterra, em 1857. Lá, você encontra uma estátua de bronze do escoteiro Baden-Powell. No piso central, um mosaico de petit pavé com o desenho de uma flor de lis, que é o símbolo do movimento escoteiro. 4 feixes de bambu com 7 metros de altura, que sustentam pontas de refletores para a iluminação do largo, além de postes ornamentais. Olha só que bacana! Como é legal a gente conhecer os espaços presentes na nossa cidade e principalmente todo o contexto histórico que o cerca, não é legal? Muito bom a gente conhecer coisas novas. Mas será que você já sabe tudo sobre escotismo? Será que você está craque nesse assunto? Que tal a gente fazer uma brincadeira, um jogo? Fato ou fake? Eu vou fazer uma afirmação para vocês e você aí de casa vai ter que verificar se essa afirmação é fato ou fake. Tudo bem? Vamos começar? Então, bora para a primeira afirmação. Fato ou fake? No início, o movimento escoteiro não aceitava meninas. O que você acha? Quem vai responder isso pra gente é a chefe Lúcia, voluntária do movimento escoteiro. É fato. Como vocês já sabem, o movimento escoteiro foi fundado por Baden-Powell, que, a partir de saberes e habilidades que aprendeu enquanto esteve na Índia e na África, escreveu um livro com informações sobre como seguir pistas, exploração e técnicas que se referiam à vida em campo. O sucesso foi tanto que os jovens ingleses usaram para se divertir e viver novas aventuras. Percebendo o enorme interesse dos jovens, Baden-Powell empenhou-se em adaptá-lo para ser utilizado pelas escolas britânicas. E foi assim, reunindo as experiências e as atividades ao ar livre, que criou um estilo de vida que passou a ser utilizado na educação e formação dos jovens, o escotismo. Em 1907, Baden-Powell levou 20 rapazes para o primeiro acampamento escoteiro do mundo. O sucesso foi tanto que no ano seguinte ele lançou as 6 edições do guia Escotismo para Rapazes. O movimento foi crescendo e em 1909 ramificou-se numa vertente também para as meninas. Próxima afirmação, vamos lá. Fato ou fake? Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, fez questão de levar consigo um emblema da Organização Mundial do Movimento Escoteiro. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? O que vocês acham? Quem vai responder essa afirmação para a gente é o escoteiro Fernando. É fato. Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, foi um dos responsáveis por esse grande salto da humanidade. Ele foi um escoteiro muito ativo durante a sua juventude e no dia da missão levou consigo um patch da Organização Mundial do Movimento Escoteiro, junto ao papel timbrado escrito: certifico que este emblema do escotismo mundial foi usado na Lua quando o homem andou pela primeira vez, em 20 de julho de 1969, na missão Apollo 11. E vamos agora para a nossa terceira e última afirmação. Olha lá, fato ou fake? O termo escoteiro deriva da palavra inglesa scout, que significa escoltar. Será que isso é verdade? Será que essa é a origem da palavra? Quem vai responder isso pra gente é o escoteiro Eduardo. É fake. O termo escoteiro deriva da palavra scout, que na linguagem militar significa batedor ou explorador, em referência ao responsável por abrir e reconhecer um caminho por onde outros de sua expedição ou grupo passariam. Se você procurar no dicionário, vai encontrar
a definição brasileira para a palavra escoteiro, que é aquele que pratica o escoteirismo. Olha só que legal! Acertou tudo? Não acertou? Tem problema. O importante é que agora você já sabe se é fato ou fake aquelas afirmações. Muito legal. Quero agradecer a família que participou desse jogo junto com a gente. Muito obrigada por aceitar esse convite. Bom, como a gente viu, os escoteiros desenvolvem diversas atividades e muitas manuais. Eu trouxe aqui para vocês o primeiro desafio, que é o desafio do nó. No decorrer do tempo que eles passam, participando do movimento, eles aprendem a fazer diversos nós diferentes. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Esse primeiro nó, que é o nó direito, então ali está o passo a passo de como fazer esse nó. Depois tem o nó direito alceado, também com a imagem, do passo a passo. Tem outro tipo de nó, que é o nó escota alceado. E, por fim, o nó de correr. E é justamente esse que a gente vai tentar fazer na aula de hoje. Esse é o desafio. Você aí de casa terá que fazer o nó de correr. Ele é um nó que corre sobre a corda. Então, eu peguei aqui um pedaço de barbante na minha casa para realizar esse desafio. Então, o que é o primeiro passo? Eu vou seguir o passo a passo que tá ali. Então, ele fala pra gente fazer uma espécie da letra E. Então, eu vou fazer aqui um lado pra lá e um lado pra cá, certo? Vou pegar uma pontinha, um lado, e vou fazer mais uma letrinha E pequenininha. E aí, o que eu faço? Eu passo por dentro dele e seguro com o meu dedo. Com a outra mão, eu puxo os dois e olha só, eu vou formar o meu nó de correr. Ele vai, correr pela minha corda. Eu posso deixar ele grande para alçar alguma coisa, Posso deixar menor. E se eu simplesmente puxar ele, o que acontece? O nó se desfaz. Vamos tentar de novo? Vamos lá. Super tranquilo de fazer. Faz ali uma espécie de letra E e segura no meio. Ponta para cá, ponta para lá. Pega uma das pontas e faz uma letrinha E pequenininha. Agora você passa por dentro e segura com o seu dedo. Com a outra mão você pega as duas pontas e puxa. Olha só, formou o nosso nó. Será que você aí de casa consegue realizar esse desafio? Achou fácil? Achou difícil? Você pode propor esse desafio para sua família. Pode cronometrar e ver quem é que consegue fazer esse nó em menos tempo. Muito legal, né? Vamos agora para o nosso segundo desafio do dia, o desafio do lenço. A gente percebeu que os escoteiros sempre usam um lenço, ele é algo muito simbólico para eles. Inclusive, eles têm até um hábito, um costume de colecionar lenços. De acordo com outras associações, outros movimentos, outros grupos escoteiros, eles vão se presenteando com lenço e aí eles vão guardando. Para realizar o desafio do lenço, o que você vai ter que fazer? Vai pegar lá o lenço na sua casa ou qualquer tecido, enrola ele e prende a pontinha. Você pode fazer um nó na pontinha ou você pode amarrar com um rabicó, com um barbante. Qual é o desafio? Colocar este lenço no seu pescoço, mas sem utilizar diretamente a sua mão nesse lenço. Que estratégia que você vai utilizar para conseguir cumprir esse desafio? Você pode desenhar ou anotar no seu caderno a estratégia utilizada ou gravar um vídeo e me enviar. Eu vou adorar saber o quão criativo vocês são. Aí eu fiquei pensando, qual a estratégia que eu, professora Adriele, vou utilizar para colocar esse lenço em meu pescoço sem colocar minha mão diretamente nele? Pensei. Então resolvi ir na cozinha de casa e pegar 2 utensílios. Olha lá, 2 utensílios e com eles eu vou fazer o quê? Vou colocar o lenço no meu pescoço. Desafio cumprido. Coloquei o lenço no pescoço sem colocar a minha mão diretamente nele. E aí, pessoal, gostaram? Bom, eu finalizo a aula de hoje com este trecho da carta de despedida de Baden-Powell. Tentem deixar este mundo um pouco melhor do que encontraram, com o sentimento de que, pelo menos, não desperdiçaram o tempo, mas fizeram o melhor que puderam. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se encontra numa próxima. Até mais! Ao
Família Folhas está de volta com o recado.